Oi pessoal, eu sou a Ayla. Esse é o primeiro vídeo da série Minha Vida em São Paulo. Eu sei que para muitas pessoas São Paulo pode ser um sonho, porque simplesmente é a maior cidade da América Latina e inclusive a mais cara também. Então muitas vezes parece impossível, mas nesse vídeo eu vou te contar um pouco como foi a minha história, a minha mudança desde a minha cidade. E mesmo sem condições nenhuma, tanto financeira, conhecia uma pessoa, não tinha emprego, não tinha certeza de nada e mesmo assim eu sobrevivi e eu venci em São Paulo também. Então vem comigo que eu vou te contar a minha história para você ser motivada e meter a cara e seguir o seu sonho também. Então eu tava no último ano da faculdade e eu queria ir muito embora da minha cidade. Se toda família tem uma ovelha negra, eu era a ovelha negra da família, porque eu sempre tive a mentalidade lá na frente. Apesar da minha cidade não ser uma cidade muito pequena, eu sou de Santarém, no norte do país, fica no Pará. Para São Paulo, hoje eu vejo que é uma cidade muito pequena, não somente pela questão do tamanho, mas também muito pela questão da mentalidade. E eu sempre quis coisas muito maiores para minha vida, só que eu não tinha condição nenhuma, gente. Na época, eu queria muito morar em Florianópolis, muito. Só que eu sabia que em Floripa, com a minha graduação, como eu estava recém-formada, não conhecia ninguém, eu não ia conseguir trabalho. Até que eu conheci uma amiga, através de outra que já sabia que eu queria ir embora. Ela morava em São Paulo. E aí a gente conversando, ela falou assim, por que você não vai para São Paulo? Porque lá você consegue trabalho. Mesmo que não seja na sua área, você vai conseguir qualquer emprego. E eu sempre fui muito assim, de meter a cara, nunca tive vergonha de trabalhar nem nada. Eu falei assim, é mesmo, eu vou passar um ano lá. Vou trabalhar com o que tiver, sei lá, o que aparecer, que na minha cabeça eu vou pra São Paulo, eu vou trabalhar como garçonete, vou juntar uma grana, enquanto isso eu vou estudando, vou me aprimorando e depois eu vou pra Floripa, né? Mas pra concretizar e eu não ter medo e nem voltar atrás, o que eu fiz? Eu me matriculei em uma pós-graduação. Eu paguei na época a matrícula, que era R$500, pra eu não ter como voltar atrás. Então eu paguei já, com a mentalidade, agora eu tenho que ir. Eu paguei, eu fiz o meu cadastro, tenho uma dívida de 24 meses para pagar, então agora eu tenho que ir. E foi isso que me impulsionou e pronto, a partir desse momento, que foi em dezembro de 2018, eu já estava decidida que eu ia para São Paulo. Só que tem um pequeno detalhe, eu não tinha dinheiro, eu só conhecia essa pessoa e eu não tinha emprego, não tinha lugar pra ficar, eu não tinha nada ainda. E isso era em dezembro, eu já ia me formar em janeiro e a intenção era ir embora em fevereiro. Ou seja, eu tinha apenas menos de 2 meses pra conseguir dar um jeito na minha vida e chegar lá com um lugar pra ficar. Só que, gente, assim como a realidade de muitas famílias brasileiras, minha família tinha zero chances de me apoiar nesse momento, porque eu não venho de uma família que tem dinheiro, entende? Então eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava com tudo, trabalhei em restaurante à noite, eu dancei até em navio turístico para vocês terem noção. Porque na minha cidade tem Alter do Chão, que é uma vila, ela é super turística, e lá vem gente do mundo todo. E eu dançava na época, o famoso Carimbó do Pará. Então sempre quando me chamavam, eu dançava à noite, umas 2, 3 horas, ganhava R$50, eu ficava feliz da vida. E aí era com esse dinheiro que eu ia juntando. Às vezes também eu fazia massagem, o negócio da massagem foi meio que sem querer, como eu tava fazendo fisioterapia, o pessoal perguntava, você sabe fazer massagem? Faço, sei. Não sabia de nada, mas foi através desses empregos que eu conheci gente, principalmente de São Paulo, porque eu já tava pensando, eu vou fazer um network aqui, e aí fazia amizade com o máximo de pessoas de São Paulo que eu conhecia, porque eu sabia que eu ia pra lá. Mesmo não podendo contar com eles, pelo menos na minha cabeça eu pensava, se eles souberem que eu estou indo, talvez, pode ser que eu consiga alguma ajuda, ou então eles conheçam uma outra pessoa que pode me ajudar e pode me dar um emprego nesse primeiro momento, entendeu? Eu sempre pensei assim, fazer uma amizade já com a intenção de fazer um networking ali na frente, porque eu sabia que eu ia passar por uma fase difícil que eu ia precisar. Então, nesse 1 mês e meio eu consegui juntar R$1.500, comprei a passagem para fevereiro,
o que vocês vão ver que para São Paulo não é nada, porque só um aluguel em São Paulo é R$ 1.500 dependendo da região onde você mora, fora alimentação e transporte, que na época era R$ 4. R$ 4 pra mim era tipo, oh meu Deus, eu vou passar fome nessa cidade. Então eu tinha os R$ 1.500, que nas minhas contas, mesmo que eu passasse ali um aperto, ia dar para um mês, mas não tinha ainda um lugar para ficar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a entrar em vários grupos do Facebook de apartamentos, de república, de dividir quarto, de dividir tudo, de pensão, de hostel, para eu saber mais ou menos ali quais os preços que eles ofereciam nos bairros de São Paulo, né? Cada região, obviamente, quanto mais ali próximo da parte central da cidade, vai ser mais caro. E aí eu via muito lugar para dividir, tipo pensionato, que na época era R$ 500 para você dividir um quarto com mais 6 pessoas. E assim, eu tava feliz da vida, porque eu simplesmente estava indo para São Paulo. Eu pensei, bom, na última hipótese, fico nesse pensionato, que eu vou pagar R$ 500, ainda vou ter R$ 1.000, até eu conseguir um emprego, ir me ajustando e conseguir me estabelecer na cidade. Então, esse sempre assim foi o meu pensamento, né, de me apertar um pouco para depois as coisas irem melhorando. Só que chegou em fevereiro e eu ainda não tinha nada certo. Então, eu lembro que um domingo à tarde, eram umas 2 horas da tarde, eu comecei a chorar, porque eu tava com a minha passagem comprada, mas eu não tinha um lugar pra ficar ainda. E aí eu comecei a chorar e eu pedi direção pra Deus. Orei e senti paz no meu coração. Isso foi 2 horas da tarde, beleza. Quando foi 6 horas da tarde, uma irmã de um menino que tinha estudado comigo, ela me mandou mensagem, porque eu deixei bem claro que eu tava indo pra todo mundo que eu conhecia, eu deixei bem claro que eu tava indo embora. E aí ela me mandou mensagem, falou assim, eu sei que você tá vindo pra São Paulo, e tava pagando um quarto aqui no apartamento de casa, era um apartamento com 4 quartos. Um deles era um quarto de empregada, que ele era menorzinho assim, mas ele era tipo super arrumadinho. E aí ela falou assim, todos vão vagar, e aí você escolhe qual quarto você quer ficar. Aí tinha esse quarto menor da empregada que era 450, o outro era 650 e os outros eram 750, fora as contas para pagar, energia, internet. Aí eu pensei, bom, eu não tenho dinheiro, então a princípio eu quero esse do quarto de empregada, porque ele era bem arrumadinho. Eu sabia que eu não ia ficar o dia em casa, então 450 mais as contas, mais R$ 200 em média, depois da pandemia aumentou, mas pra mim tava 650. Bom, pensei, vou gastar 650 de aluguel, mais os 400 e pouco de pós-graduação, acho que 200 ali, 300 no máximo tá suficiente pra eu comprar minha comida, só que não. E o resto eu me viro. E foi isso que aconteceu. Aí quando eu cheguei, então eu já tinha um lugar pra ficar, né? Não era tipo, oh meu Deus. Mas era num lugar assim, a região era perfeita, porque era ali do lado do Ibirapuera, ficava num prédio, eu nunca tinha morado em prédio antes. Era uma região super segura, mais segura do que as outras. Então assim, pra mim era perfeito. Pra quem mora em São Paulo sabe que ali na região da Vila Mariana, Vila Clementino, Paraíso, que é tudo ali cerca, eu vi que tem um quartinho que eles alugam por 700, 900 reais, realmente é muito caro. Então foi uma bênção de Deus eu ter conseguido por esse valor de 640 com tudo. E como eu cheguei no final de fevereiro, em março eu já teria essas contas aí pra pagar, né? Que seria a casa, a mensalidade da pós e também a alimentação, que eu ainda não tinha colocado nessa conta. Mas na minha cabeça eu pensei assim, bom, se eu precisar ficar um pouquinho apertada, né, comer só pão com ovo e arroz e Nescau e leite, eu consigo sobreviver com isso. E foi assim, na verdade, que foi durante um tempinho aí, porque realmente eu não tinha grana. E foi quando eu tive um baque muito grande com a questão de alimentação, porque eu cheguei num sábado, um pouco antes do almoço, e aí 1 hora da tarde eu fui no Pastorinho, que fica ali na Vila Mariana. Pra quem conhece a região sabe que o Pastorinho é um dos supermercados mais caros que tem, mas eu não sabia. Então eu fui lá, comprei um pão, ovo, leite e arroz, eu acho, e deu 50 conto, o que pra mim era um absurdo de caro. Eu pensava, meu Deus, eu tenho 1.500 reais, 50 reais foi só pra comprar essas besteirinhas aqui que não vai durar uma semana.
e isso era um sábado. Eu pensei, eu preciso conseguir um emprego urgente. E foi isso que eu fiz na segunda-feira. Fui atrás de emprego. Eu passei muito perrengue no início. Cheguei em São Paulo muito crua, muito inocente, com 23 anos. Mas as situações e os perrengues foram me mudando. E essas histórias eu vou compartilhar aqui com vocês. E como foram essas situações difíceis pra mim, que estava realizando essa mudança sozinha e começando do zero em uma outra cidade. E vocês vão me dizer se vocês saberiam lidar com esse tipo de situação também ou não. E no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês como foi que eu consegui o meu primeiro emprego em São Paulo. Até o próximo vídeo. Tchau!